Namastê e a paz seja convosco. Com todos nós. Então hoje vamos abrir o estudo sobre o cristianismo, começando justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Divina. E aí a Mãe Maria, ela recebeu a graça e divina, e os anjos, o arcanjo Gabriel veio anunciar a vinda do Messias através dela. E Provavelmente tem uma ligação também com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. A Maria era virgem e concebeu Jesus por meio do Espírito Santo. E o nascimento em uma virgem é um sinal de que, através de Maria, uma pessoa comum, Deus está resgatando da morte e do pecado a vida de todos. E primeiro, Adão trouxe o pecado para o homem e a mulher, e a morte ao mundo. E Jesus, o segundo Adão, trouxe a nova vida. De acordo com Lucas, o escritor do Evangelho, ele diz que o Espírito Santo virá sobre ti, sobre Maria, Lucas falando. Que o anjo, de certo, que falou para ela isso, né? O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. E o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, nessa foto que colocamos no início, nós temos Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, em um aspecto bem sublime e, ao mesmo tempo, engrandecida, com o menino Jesus nos braços. Acima dela temos o Espírito Santo. E acima do Espírito Santo, Deus Pai. E ao lado temos os anjos, que inclusive anjos musicais. Então, foi para Maria que Gabriel, o arcanjo, apareceu, e por meio de sua fé obediente, ela se tornou a mãe do Salvador, Jesus. E a salvação se fez possível. E foi para as mulheres a primeira aparição de Jesus. E por isso que é chamada também de Imaculada Conceição, né? Porque hoje também Aparecida é Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição, porque foi uma Imaculada que apareceu, né? Que estava submersa no rio. É a concepção, né? Conceição é a concepção. É o nascimento. É o nascimento imaculado de Cristo, porque Jesus, porque não houve contato carnal, né? Foi uma coisa assim, Isso no hinduísmo também tem um fato desses também, né? Com um sábio, eu acho que é do Acaraja, uma coisa assim, que ele estava na beira de um rio e viu umas ninfas e ficou assim embevecido com aquelas ninfas. E o sêmen dele jorrou no céu e chegou nas ninfas. E elas engravidaram. Ficaram grávidas. Também não, sem eles copularem. Sem eles copularem. Não houve conjunção carnal. Então, quer dizer que é possível.
né? É possível. Que é possível. Tanto que hoje temos a inseminação artificial, Artificial também. que é injetada em animais, em seres humanos e É tudo. porque tem pessoas que duvidam, né? Acham que não é verdade, mas é possível e totalmente realizável. Ainda mais, Tem que ter fé, e tem que ter crer. fé, ainda mais com o poder de Deus, né? Que ele é onipotente, ele é todo poderoso. Então, o nascimento de Jesus, primeiro falamos de Maria, ainda coincidentemente por ser o dia sagrado da Mãe Divina. Outro aspecto importante, que em outras religiões não se dá um culto tão grande à Mãe da encarnação divina. E Religiões abraânicas, né? em outras religiões, budista, hinduísta, não se dá um culto tão grande à mãe do Avatar quanto à Virgem Maria. Virgem Maria, que ela tomou No, um aspecto não só da mãe do Avatar, mas da mãe de Deus, porque o no, Avatar é no Deus, cristianismo católico, né? católico, Que ela tomou essa, porque tem outras vertentes do cristianismo que que também não. não consideram Maria como uma santidade, se consideram simplesmente só como a mãe de Então, Jesus. primeiro falamos de Maria, agora temos o nascimento de Jesus, de onde se originou o cristianismo. E nessa segunda foto, nós vemos sobre o nascimento de Jesus. Mas por que aparecem tantas pessoas na foto e nos evangelhos não narra isso? Narra mais dos reis magos e dos pastores e dos anjos. Agora, por que apareceu tantas pessoas? É lógico que quando chegou aquela caravana com aqueles 3 reis magos, na pequena cidade de Belém, aquilo foi um alvoroço. E os reis perguntaram onde é que está e tal. Os pastores, então, e as pessoas da cidade indicaram e levaram ele. E quando viram que aquela caravana toda, com aquela pompa toda dos 3 reis, estavam indo lá, a cidade toda foi ver o advento do Senhor, do Salvador, né? E no Evangelho narra com pequenas diferenças a história do nascimento. Em Lucas, os pastores são levados ao estábulo onde ele nasceu. Isso mostra como o nascimento de Jesus é importante para os que vivem à margem da sociedade, como os pastores naquele tempo, que eram camponeses, eram Cidadãos de segunda classe, né? operários. Operários. E em Mateus, os sábios ou magos ofereceram a Jesus o poder e a força de sua tradição. E nós estivemos pensando, né, que esses magos eram astrônomos, né, e astrólogos, e naquele tempo a astrologia, a astronomia era a principal ciência de estudo. Ficavam olhando os céus, não havia televisão, não havia internet, nada Rádio. disso, nem rádio. E a estrela que brilhou, né? A estrela de De Belém, Davi. né? De Belém. De Belém, a estrela de Belém que brilhou maravilhosamente. Esses sábios, astrônomos e astrólogos já estavam fazendo essas contas, né? Que quando brilhasse essa estrela, esses cálculos sobre aquele lugar ali, nasceria um grande ser, né? E hoje em dia, praticamente, a única astrologia que estuda muito ligado à astronomia é a astrologia védica, porque aqui no Ocidente a astronomia se separou da astrologia. Naquele tempo não, era unido. E então era muito comum o estudo dos céus, né? E era um deleite ficar observando as estrelas e tudo E os mais. sábios vieram do Oriente também, né? Então, Provavelmente da Babilônia, da Pérsia, e pode ter vindo um da Índia, o escuro, né? Ou da África. Mas isso não importa. O importante é que
eles Houve realmente vieram o advento. e eles devem ter tido um congresso, uma assembleia que uniu eles, e eles já vinham calculando isso há anos e se preparando para essa viagem há muitos anos, porque eles tinham fé na vinda do Messias. Tudo indicava nos estudos dele. Que coisa maravilhosa! E não só os judeus esperavam os Messias, como esses povos também do Oriente. Por isso eles Esperavam vieram um de longe. avatar, né? A Esperavam a encarnação encarnação divina. divina. E por quê? Porque todos reconhecem que Jesus foi a intervenção pessoal de Deus para restaurar o seu poder e força no mundo. Porque a, a sociedade mundana daquele tempo estava decaída, precisando de uma renovação espiritual, de uma força espiritual. Não só daquele tempo, porque o Messias continua até hoje a influenciar a vida da sociedade. O grande avatar, Jesus Cristo Bhagavan. Jai Bhagavan, Jai Jesus Cristo, Bhagavan, Jesus viva Cristo. Maria! Viva Maria! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Divina Mãe. Salve a Mãe de Deus. Amém. Amém. Amém.